sistema não se operem e não se concretizem. Essa é a minha preocupação. Essa é a preocupação dessa casa. Pois não, deputado? Deputado Glauber, eu estou pedindo um segundo à parte de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência disse que estaria disposto ao diálogo e acredito nisso. Quando Vossa Excelência diz que o Estado não deveria intervir na vida privada das pessoas, como pensa Vossa Excelência a respeito de educação sexual pública, em que eu, na minha casa, poderia formar minhas filhas sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista sexual, da maneira que eu e minha esposa achamos a mais conveniente, e vem a escola com materiais do Ministério da Educação, e vem e querer dar às nossas filhas uma orientação moral, uma orientação sexual diversa daquela que nós, no âmbito privado da família, da nossa liberdade, do pátrio poder, queremos fazer. Eu fico muito feliz de ouvir essa fala de Vossa Excelência, porque eu tenho certeza que Vossa Excelência se somará a mim agora para pedirmos ao Ministério da Educação que se abstenha de fazer qualquer tipo de interferência na vida familiar quanto a aspectos morais e aspectos sexuais. Eu quero contar com o apoio de Vossa Excelência de hoje para cá, de hoje para frente, nessa causa. Obrigado por se somar àqueles que querem garantir a liberdade das famílias. Quanto ao projeto de lei em questão, nós estamos falando de aspectos públicos e sociais. A família é uma instituição que a Constituição é uma instituição que, nos termos da Constituição da República, é base da sociedade. É base da sociedade. Quem diz é a Constituição. Então, preservar essa base da sociedade não é se imiscuir em âmbitos privados, é cuidar do todo social. Mas, repito, fico grato e feliz de ver Vossa Excelência se somando aos esforços de garantir a liberdade moral e sexual das famílias brasileiras. Vamos lá. Vamos discutir o tema. Vou procurar ser objetivo, até porque o meu tempo se esgota, né? Eu não considero que a escola brasileira pública, ela tenha que, ideologicamente, ter nos seus quadros ou uma concepção que seja a concepção nem de Vossa Excelência, nem a minha concepção. Não, não é isso. A escola tem sim, e aí ela tem essa obrigação, ela tem a obrigação de, para o seu filho, para o meu filho, para o filho de todos, garantir os direitos deles, inclusive o direito à informação. Até se Vossa Excelência quiser estabelecer uma informação contraditória, que possa ir para o Conselho Escolar e que possa fazer essa discussão. Eu não estou aqui para dizer que o monopólio da verdade esteja comigo, com Vossa Excelência ou com ninguém. Não, não é isso. Mas a escola tem que garantir, sim, o direito à informação do seu filho, de qualquer filho, de qualquer pessoa, seja deputado ou não seja deputado. Ou seja, esse é o papel também da escola, formar e informar. Em momento nenhum, a escola pode também ter a restrição ao seu direito de bem informar para a constituição de um cidadão que seja pleno. Meu tempo se encerrou, presidente, mas nos 40 segundos finais que o presidente disse que me daria... Já recompôs. Ele recompôs o tempo de Vossa Excelência. É verdade, é verdade. Foi recomposto nisso, mas só para concluir o pensamento, não vou ultrapassar, a defesa que é da dignidade da pessoa humana e do respeito àquilo que o STF já disse. A gente precisa garantir os direitos individuais. E esses direitos só poderão ser garantidos se a gente não tiver o monopólio expresso em lei daquilo que seria um modelo de família. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Glauber. Com a palavra, deputado Flavinha. Senhor presidente, nobres deputadas e deputados, eu não vou me ater ao tempo total que me é proposto, até porque nós queremos votar hoje esse relatório que vai realmente proteger as nossas famílias, segundo o que diz a nossa Constituição. No dia 1º de fevereiro desse ano, Vossa Excelência, eu e todos nós que estamos aqui, que somos parlamentares, nós assumimos um compromisso de defender a Constituição brasileira. Esse é o nosso compromisso. Aqui nós não estamos nos posicionando como religiosos, como infelizmente somos sempre aqui achincalhados, uma palavra que já foi usada dentro dessa casa,
como obscurantistas, como fundamentalistas e por aí vai. Na verdade, estamos aqui como parlamentares defendendo a Constituição. Eu tenho a minha fé, prezo pela minha fé e defendo os meus valores, como qualquer outros aqui também defendem os seus valores marxistas, comunistas, LGBTs, o candomblé, seja lá o que for, cada um tem direito de defender aquilo para que foi eleito. Nós fomos eleitos, e eu fui eleito pela minha base católica, como cristão, que é a grande maioria nesse país. Claro que eu tenho os meus valores, mas aqui nós estamos tratando de legislação, estamos tratando da Constituição, como o deputado Evandro Gussi acabou de dizer aqui. O que diz a Constituição que eu jurei defender, e Vossa Excelência também, todos nós aqui? A Constituição diz, no capítulo 5º, o seguinte: da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Artigo 226. A família base da sociedade tem especial proteção do Estado. E já houve uma emenda constitucional em 2010, está aqui na nossa Constituição. O casamento civil é gratuita, o casamento é civil e gratuita a celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Veja, não sou eu que estou dizendo que na Constituição contempla o casamento religioso, é a Constituição brasileira. Me desculpe aqueles que não concordam. Também, no parágrafo 3º, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei, facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Aqui eu já quero dizer o seguinte: ninguém aqui está fazendo discurso religioso, levantando bandeira dessa ou daquela igreja, seja católica, evangélica, seja o que for. O nosso discurso ele está centrado na defesa daquilo que nós nos propusemos a defender no começo desse ano, nessa 55ª legislatura, a família, a Constituição. A Constituição respalda o relatório que hoje está sendo apresentado aqui, brilhantemente pelo relator Diego Garcia. Aqui nós temos que fazer uma separação. Quando se diz que há uma intervenção exagerada, religiosa, nos temas que nós tratamos aqui dentro, eu vejo totalmente o contrário, e tenho o direito também de ter o olhar oposto. Eu vejo uma intervenção desse Estado marxista, ditatorial nas nossas famílias, como acabou de dizer aqui o deputado. Ontem eu estava com o ministro Janine, ministro da Educação, fiz uma convocação nessa casa, e não foi convite, não era para tomar chá com o ministro aqui, como muita gente faz. Politicagem aqui dentro, faz convite para vir ministro, todo mundo fica, o senhor é lindo, você é maravilhoso, que trabalho lindo, ninguém fala nada, ninguém resolve nada. Eu fiz uma convocação do ministro, exatamente porque o executivo está passando por cima da prerrogativa do legislativo. Nós legislamos aqui, o senhor estava o ano passado, meu querido amigo deputado Glauber Braga, presidia, não é, Glauber? O ano passado, né, a Comissão de Educação, e foi unânime, foi votado, a democracia aconteceu, a ideologia de gênero foi tirada dos planos. Agora, de forma estatal, o governo do PT, marxista, ditatorial, quer entrar dentro da minha casa, como foi dito aqui, e dizer o que vai acontecer com os meus 5 filhos. Aí não tem problema para ninguém do PT que está aqui, não tem problema para ninguém que está aqui, aí não é intervenção. Aí nós é que somos ditadores, nós é que somos obscurantistas. Nessa hora o PT é a melhor coisa do mundo, aqueles que defendem esse partido, essa ideologia é a melhor coisa do mundo. O que nós estamos fazendo é cumprindo a Constituição Federal, e é para isso que eu estou nessa casa. Foi para isso que eu fui eleito. Agora, se me acham religioso pelos meus valores, estão certíssimos. Defendo os meus valores, a vida, a família. Agora, o que diz, o que já foi dito aqui, o Supremo Tribunal Federal, está aqui na nota, na defesa do relator com relação ao que foi apresentado pelo deputado Barcelar. No finalzinho, não tem, diz o deputado Diego Garcia, não tem a pretensão de confrontar sistematicamente a decisão do STF, mas com todo respeito ao excelso tribunal, ficarei restrito ao mandamento constitucional do artigo 226 e seus parágrafos. Eu acabei de ler aqui. Nós legislamos pela Constituição. Agora, se o STF decidiu que a família homoafetiva para o STF é uma legalidade, ele já tem esse direito. Agora, não queiram sobrepor sobre o direito da maioria da população brasileira garantido na Constituição. Nós não vamos abrir mão do que diz a Constituição. Na hora das discussões, sempre trazem as ideologias. Aí, quando nós colocamos os nossos valores, eles são tidos como simples ideologias obscurantistas. É a base da sociedade que nós estamos decidindo hoje aqui, na votação desse relatório. Então, eu não quero aqui
me delongar mais, apenas dizer que e eu fiz questão de anotar todas as falas da deputada Érica Cocai, principalmente, da deputada Maria do Rosário, quem eu respeito muito e elas sabem disso, o quanto eu as respeito e respeito as suas lutas, porque cada um defende aquilo que acredita. Então eu respeito aqueles que defendem aquilo que acreditam, porém não posso aceitar que o que nós estamos fazendo aqui é um golpe contra a Constituição e contra a população brasileira, como disse a deputada. Não é um golpe, nós estamos, ao contrário, defendendo a Constituição brasileira de um golpe marxista cultural que quer destruir as nossas famílias e quer induzir as nossas crianças a uma sexualidade precoce para se perderem. E nós não vamos permitir, e eu, como parlamentar católico nessa casa, não vou permitir que passem por cima da Constituição e por cima dos valores que é a base da sociedade. Aqui a gente não está falando de uma minoria de 5, 10, 60 mil, 100 mil. Estamos falando aqui de milhões de pessoas que acreditam nesses valores e que foi garantido na Constituição, inclusive o casamento religioso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Flavinho. Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Senhor presidente, nós estamos aqui exatamente no oposto do que foi dito, defendendo que não cabe ao Estado ingerir e definir quais são os tipos de família, o que é família. Deputada, desculpa, o pessoal está meio atrasado, não estão atentos às falas, tem que ligar na hora que o deputado começar a falar, tá bom? Pessoal da secretaria. Pode começar. Volte o tempo da deputada para que ela comece de novo. Bom, nós não estamos aqui falando que o Estado deve determinar quais são os tipos de família. É o contrário. Há um Estatuto das Famílias que tem sido discutido e está no Senado Federal, e esse Estatuto das Famílias, ele não define qual é o arranjo familiar. Se considera que os arranjos familiares, eles são mutantes, eles se transformam de acordo com as relações sociais, com as relações econômicas, com as relações culturais. Pense, nós tínhamos famílias numerosas quando o Brasil era um país essencialmente rural. Famílias que tinham o objetivo, inclusive, de ter uma relação produtiva, que trabalhavam de forma conjunta. Com o advento da mulher entrar no mercado de trabalho, esse direito que foi por tanto tempo sonegado às mulheres, nós tivemos, inclusive, uma mudança dos arranjos familiares. Os arranjos familiares, eles mudam. Não é que nós estamos aqui definindo que o Estado quer dizer que apenas esse tipo de família ou outro tipo de família são famílias que devem ser consideradas enquanto tal. As famílias existem. As famílias homoafetivas existem. São milhares de famílias homoafetivas. As pessoas, as relações homoafetivas podem ser consideradas união estável pela decisão do próprio Supremo ou podem se constituir e se casar. A liberdade das pessoas exercerem a sua humanidade, ela está sendo conquistada a duras penas nesse país. A liberdade de você poder expressar o seu afeto. Diz Oscar Wilde que havia que se ter muita coragem e ousar dizer o nome do amor, porque o nome do amor não podia ser dito. Ou alguém aqui nega que há esse sentimento de amor, de afeto, ele não é um sentimento restrito apenas a uma parcela da sociedade? Porque muitos dizem, não, nós respeitamos os homoafetivos, mas como se respeita se não se dá o direito de que tenham famílias? Como se respeita se não dá o direito de que possam expressar a sua afetividade? Como se respeita se as pessoas não podem ter a liberdade de ser como são? Ou a liberdade de amar? E penso, nós não estamos aqui falando do direito das famílias heteroafetivas. Em nenhum momento há qualquer questionamento sobre o direito das pessoas heteroafetivas de se construir enquanto famílias. Não se está agredindo o direito das famílias ditas tradicionais continuarem existindo. É bom que existam e existem as famílias tradicionais. Nós não estamos nos contrapondo a isso. É absolutamente equivocado achar
achar que nós estamos, ao defender a liberdade dos arranjos familiares, negando qualquer tipo de arranjo que seja pautado naquilo que já foi definido pelo Supremo. O Supremo disse, o que caracteriza uma família? Vamos, o que caracteriza uma família? O afeto e o amor. O afeto e o amor. Desde o século XVII que as pessoas casam por amor. E não casam mais por arranjos patrimoniais, por arranjos de bens, por negócios a serem estabelecidos, porque a relação conjugal, o casamento, não é um negócio. Não é um negócio. É uma relação como base da sociedade. Quando a gente defende o direito da família heteroafetiva e de tantos outros arranjos familiares, nós estamos dizendo que esta família é base da sociedade. As famílias são base da sociedade, porque é a partir da relação familiar que a gente se reconhece enquanto pessoa, que a gente se reconhece enquanto um ser querente como os seres humanos são, porque somos seres faltantes. Nós nunca vamos nos sentir plenos, sem nos sentir pertencentes a algo maior do que nós mesmos, inclusive as nossas famílias. Nós estamos de acordo, a família é a base da sociedade. Não é apenas um tipo de família que é a base da sociedade. E os outros podem cair no limbo da discriminação, da invisibilidade, podem cair no limbo do esquecimento, como se não existissem enquanto pessoas. Como eu posso dizer que eu defendo um direito, se eu não defendo esse direito para todos e todas? Como eu posso dizer que eu defendo a família enquanto base da sociedade, se eu nego desta construção familiar as relações de afeto? Vejam o que diz o parecer do relator, por quem eu guardo o maior respeito. Ele diz, pedófilos nutrem afeto pela prática sexual com crianças. E aqui ele diz mais adiante, o discurso da afetividade, qual canto de sereia encanta, e tal qual conduz ao naufrágio as sociedades que se deixam seduzir. A família, base da sociedade, jamais estaria bem aprumada se estivesse lastreada em tal elemento. Como eu posso dizer que o afeto e o amor não devem lastrear as relações familiares? Como eu posso considerar... Depois, deputado, como eu posso considerar que nós tenhamos a relação pedófila como a relação, a demonstração de afeto é uma agressão à criança, porque nega dela a sua condição de ser sujeito de direito. Eu presidi a CPI que investigou a exploração sexual, a deputada Maria do Rosário foi relatora de outra CPI com o mesmo objeto, e nós sabemos quanto nós combatemos a erotização precoce, porque não considera a criança enquanto ser em desenvolvimento, porque não considera as crianças como sujeito de direito de viver as suas próprias relações de acordo com a sua faixa etária. Então, portanto, há uma confusão. Quando se busca tirar o amor e o afeto das relações familiares, nós retrocedemos a antes de 1977, quando houve a lei do divórcio. Retrocedemos a antes do século XVII, quando o amor foi considerado como elemento fundamental. Que família que nós estamos falando? A família não é uma instituição esterilizada de amor. A família não é aquela que assassinou o menino e colocou em um freezer. A família não pode ser considerada enquanto tal quando nós temos mulheres que não querem voltar para casa todos os dias, porque serão vítimas de violência, essa tortura que vai tirando as mulheres delas mesmas e vai esvaziando-as enquanto seres humanos. O que nós queremos dizer é que não dá para desconsiderar o afeto, não dá para desconsiderar o amor nas relações familiares, e não dá para considerar a família de forma monolítica, essa família patriarcal, onde o homem é o que responde por todos os seus membros, mas não, a família, ela carrega também relações que reproduzem a sociedade na subalternidade, ou não é assim? Ou não é assim? Onde é que as mulheres mais sofrem violência? Não é na família? E como é que eu posso dizer que isso está bem? Que está bem a mulher sofrer violência? Onde é que as crianças sofrem o maior número de violência? É no seu familiar também, os idosos, a mesma coisa? Como é que eu posso também dizer, então, que família é família, afeto
é outra coisa. Amor é outra coisa. Como é que eu posso dizer que a família, ela é família, mesmo sem afeto, mesmo sem amor e mesmo sem felicidade? Que conceito de família é esse? Que aí sim é medieval, porque vai para além do século XVII. A própria Constituição, ela é muito clara no seu artigo 226, quando ela fala: cabe ao Estado proteger a família através dos seus integrantes e dar assistência à família através dos seus integrantes e protegê-la de toda forma de violência. Isso está dito na Constituição. Aí como se diz que a Constituição é peremptória ao negar as relações homoafetivas e aos reduzir as relações familiares a de homem e mulher, porque quem cabe ser guardião da Constituição e quem cabe interpretar a Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, já foi muito claro ao dizer que esta denominação que aqui foi lida pelo deputado Flavinho, que faz parte da Constituição, ela não vem no sentido restritivo ou reducionista. É claro que foi dito pelo Supremo Tribunal Federal: não cabe a este parlamento interpretar a Constituição, cabe a interpretação da Constituição ao Supremo, que já o fez. Inclusive, a resolução do Supremo, ela diz que em nenhum momento a Constituição nega as relações homoafetivas. Que em nenhum momento a Constituição diz que as pessoas homoafetivas não têm o direito à família ou não têm o direito de se construir a partir de uma família, instrumento da construção do amor e do afeto. Então, portanto, o projeto, quando ele reduz a família a um único arranjo e quando ele define o que é a família, ele provoca uma interferência do Estado nas relações familiares. Porque não cabe ao Estado definir as famílias, cabe proteger os membros da família, como diz a própria Constituição. Isso é dignidade humana. Isso é dignidade humana. Eu penso que ninguém pode exercer a humanidade se não pode expressar o seu afeto, se não tem um direito a uma família, porque ela é a base da sociedade. Que sociedade eu quero construir? A sociedade que nega a família para grande parte da sua própria população, ou a que acolhe, protege e dá suporte à família no seu desenvolvimento como base da própria sociedade? E pense o que é o projeto. Para além de esterilizar o afeto, para além de considerar a pedofilia como manifestação de afetividade ou zoofilia, que seja, para além disso, para além de dizer no relatório que o ser humano é o ser que se constrói enquanto família, que a família é um elemento de diferenciação do ser humano de outros seres vivos, ao negar esse arranjo familiar e a condição de ser família, equipara de forma transversa e subterfúgio, de forma absolutamente subterrânea, a comunidade LGBT, a que não a condição não humana, a esta desumanização simbólica que aqui foi falado pelo deputado Glauber. Mas, para além disso, nós temos ainda, no relatório, o fato de que a proteção especial do Estado à família só caberá na família que potencialmente pode procriar ou que procria. Então, veja, e as famílias que não querem ter filhos? E as famílias que não podem ter filhos, essas não merecem a proteção especial? Na minha condição e na minha compreensão, merecem sim, porque são núcleos familiares, base da sociedade. São instrumentos de construção do amor e do afeto. E as relações homoafetivas que têm filhos de ou gravidez assistida, ou que adotam, enfim, essas não estariam dentro da proteção especial, porque nem famílias são consideradas pelo parecer e pelo relatório. E por que eu vou dizer que eu tenho que transformar esse afeto e esse amor numa parceria quase que empresarial para assegurar bens e renda? Por que irmãos não podem ser considerados famílias? Porque aqui diz, os irmãos e as relações homoafetivas podem ser considerados parcerias vitais. Não! Irmãos, arranjos horizontais, sem ascendentes, também são famílias. Não são uma parceria que se estabelece entre sócios para se assegurar direitos materiais, porque não era a lógica patrimonialista que deve perpassar
considerar as relações familiares, que é dito, é o afeto, é a durabilidade e é a visibilidade, os critérios que mais definem o que seria uma família. E quando eu falo dos conselhos, eu estou falando de conselhos que têm poderes, e são conselhos que são e existem para considerar e dar visibilidade apenas a um tipo de família e as outras famílias. E essa família que vai para dentro das escolas, como fica, deputado Glauber? Aquele menino que é de uma família homoafetiva, ele está excluído. Ele está excluído. É a institucionalização da homofobia e a tentativa desesperada daqueles que querem romper a laicidade do Estado e que acham que é natural a hierarquização dos seres humanos, tentativa desesperada de se contrapor à resolução do próprio Supremo, que, repito, é quem tem que analisar e interpretar a própria Constituição. Por isso eu digo, esse projeto, ele nasce morto. Ele nasce morto porque ele fere o princípio fundante da nossa própria Constituição. Ele fere. E essa família que já existe, que é uma família homoafetiva, que formalmente está estruturada, o que acontecerá se houver este tipo de proposição aprovada nesta Câmara? Ela deixará de existir? Vai ter o princípio de retroagir no direito que é vedado pela nossa própria Constituição? Não há retroação de direitos. Os direitos, eles existem para que possam ser patamares para outros direitos e não para que sejam solapados, rompidos, isolados e destruídos. Por isso eu encerro dizendo, nós somos no país onde há mais mortes homofóbicas. Há mais mortes homofóbicas. Todas as vezes que há um discurso de ódio que diz, não, esses não podem ter famílias, não, esses não podem expressar o seu afeto, não, esses não podem viver a sua humanidade. Nós criamos a condição para que tenhamos uma sociedade com ódio e que não aceite a diferença e não se paute na diversidade, que é imensa, inclusive a diversidade sexual. Por isso, deputado, nós temos clareza que o discurso é a ponte entre o pensamento... E eu encerro, o discurso é a ponte entre o pensamento e entre a ação. Obrigado, e esse discurso leva à ação da morte homofóbica, simbólica ou literal. O quarto orador não se encontra presente, o deputado Givaldo Carimbom. Quinto orador, o deputado Bacelar. Presidente, somente uma parte rapidíssima, que a deputada citou, mas não só para dizer o seguinte, é próprio de quem defende o aborto dizer que tudo já nasce morto, né? Esse estatuto não nasce morto. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Sim, deputado Silêncio. Quantos vão falar a favor, quantos vão falar contra, qual é a ordem da sessão? Nós estamos em discussão todos os deputados, nós temos aqui inscrito 18 deputados, mas já há um pedido aqui de requerimento de encerramento de discussão no 10º deputado. Deputado Bacelar. Senhor presidente, eu inicialmente queria me associar ao deputado Flavinho na convocação do senhor ministro da Educação. O senhor ministro precisa vir a esta casa para explicar que pressão foi que a presidência da República ou ele sofreu para substituir um comitê de gênero, uma portaria já editada e publicada no Diário Oficial, que poderia contribuir no combate à homofobia, à transfobia, ao machismo e na promoção da diversidade da educação, porque uma escola na qual a criança não se identifique é uma escola fadada à exclusão, é uma escola fadada à evasão, é uma escola fadada à repetência. E aí o senhor ministro substitui o comitê de gênero por um tal comitê de combate às discriminações, que de tão amplo, esse tal comitê de tão amplo, pode ser qualquer coisa, menos garantir um ambiente escolar includente. Mas eu quero, deputado Flávio, me associar e eu acho que o ministro tem que ser convocado para vir explicar que pressão é essa. Deputado Evandro Gussi, o STF, e aí eu peço vênia, porque Vossa Excelência é um especialista no direito e eu não sou, mas o STF decidiu numa questão concreta. O STF não usurpou as prerrogativas desta casa. Foi no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade
e numa arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o relator foi o grande ministro Aires Brito. E o que é que diz lá, bem simplificadamente? Votação unânime do STF. O STF deu interpretação do Código Civil para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Entendida esta como sinônimo perfeito de família, reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Vossa Excelência concede uma parte, deputado? Pois não, deputado. Deputado Bacelar, aqui eu sou um colega de Vossa Excelência e fico grato por sua impressão, que eu acho generosa em relação à questão jurídica. Mas Vossa Excelência disse que a família é uma questão social. É um fenômeno social. Pois é. Sim. Não tem... Veja que interessante, e Vossa Excelência está correto. Sendo social, ela não deixa de ser natural. Mas a Constituição, no seu título 8º, ela trata justamente da ordem social. A Constituição prevê um modelo de ordem da sociedade. Sim. A sociedade, segundo a Constituição, segundo o Estado de Direito, não é uma bagunça arbitrária que que a sociedade não é uma bagunça arbitrária que cada um faça aquilo que bem queira. Tem uma ordem. E nessa ordem social está prevista que a família, que é a base da sociedade, tem proteção do Estado, e que essa família, veja no parágrafo 3º do artigo 226, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua aversão ao casamento. Ou seja, quando eu digo e repito que o Supremo Tribunal Federal, conheço o caso muito bem, como Vossa Excelência também o conhece, nesse caso a Constituição dá uma interpretação ao Código Civil avessa ao texto expresso e não revogado da Constituição. Por isso o Supremo Tribunal Federal fez uma emenda à Constituição e usurpou sim as suas competências constitucionais, que é, nos termos do artigo 102 e seguintes da Constituição, é de guardar essa Constituição e não de alterá-la. A alteração dessa Constituição só pode ser realizada pelas duas casas do Congresso Nacional, por iniciativa prevista e de difícil alcance e de quórum de ainda maior dificuldade. Por isso, digo e repito, e agradecendo à parte concedida por Vossa Excelência, que houve sim usurpação de competência constitucional. Deputado Evandro Gussi, segundo o voto do relator, e onde Vossa Excelência leu, não está isso, não fez a Constituição, não faz a menor diferenciação entre a família formalmente constituída e aquela oriunda de uma união homoafetiva. Não faz diferenciação. O senhor ministro ainda diz mais. Sem nenhuma ginástica mental ou alquimia interpretativa, dá para compreender que a nossa Magna Carta não emprestou ao substantivo família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. Recolheu o significado de família com sentido coloquial, praticamente aberto, que sempre portou como realidade do mundo do ser. Assim como dá para inferir que, quanto maior o número dos espaços domésticos e autonomamente estruturados, maior a possibilidade de efetiva colaboração entre esses núcleos familiares, o Estado e a sociedade, na perspectiva do cumprimento de conjugados deveres, que são funções essenciais à planificação da cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. Assim, interpretando
por forma não reducionista, o conceito de família, penso que este STF fará o que lhe compete, manter a Constituição na posse do seu fundamental atributo da coerência, pois o conceito contrário implicaria forçar o nosso magno texto a incorrer ele mesmo em discurso indisfarçavelmente preconceituoso ou homofóbico, quando certo é extrair do sistema de comandos da Constituição os encadeados juízos que precedentemente verbalizamos, agora arrematados com a proposição de que a isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família, entendida esta no âmbito das duas tipologias de sujeitos jurídicos, como núcleo doméstico independente de qualquer outro e constituída em regra com as mesmas notas fatuais da visibilidade, continuidade e durabilidade. Portanto, o STF, por unanimidade, deputado, considerou que seria uma clara tendência discriminatória se a Constituição conceituasse família de outra forma. E não há um conceito único de família. Onde isso? O conceito de família está aberto. É um conceito sempre em construção. E ao Estado cabe acompanhar as mudanças da sociedade. Muitos fatores contribuem para dar formação, para dar forma ao que reconhecemos como família, as normas e ações impostas pelo Estado, as relações trabalhistas, quando as oportunidades do mundo do trabalho moldam as escolhas feitas pelo indivíduo, o âmbito da sexualidade e afetos, as representações sociais dos papéis de mulheres e homens, da infância, das relações entre adultos e crianças. Tudo isso interfere na vida doméstica e moda os papéis. Mostrando que há outros tipos de família. E eu poderia citar aqui, junto com a nuclear tradicional, formada pelo casal, um homem e uma mulher, com 1 ou 2 filhos, sendo a relação matrimonial ou não, a família matrimonial, a informal, fruto da união estável, a homoafetiva, a adotiva, a anaparental, sem a presença de um ascendente, a monoparental, quando apenas um dos pais se responsabiliza pela criação dos filhos, mosaico ou pluriparental, o casal com um dos dois tem filhos provenientes de um casamento ou relação anterior. Quantas e quantas famílias hoje o filho veio de um casamento anterior e que convivem e mantêm vínculos fortes, a poliafetiva, enfim, vários tipos de família, e que nós aqui estamos reduzindo a um único tipo. 5 ou 6 tipos. E historicamente, quantos tipos diferentes de família nós já convivemos, senhor presidente? Ou nós queremos aqui, sem proteger a criança, sem proteger ao adolescente, retroceder à época que um dos pares do casal homoafetivo vai dizer que é solteiro e vai adotar a criança. E as implicações disso no campo do direito à hereditariedade, as implicações disso no âmbito social, no âmbito escolar. Não cabe ao Estado conceituar o que é família. O Estado tem que regular as relações existentes na sociedade. Isso é um grande retrocesso. Inspirado em quê? Em quê? Por quê? Qual é a base? Qual é a motivação que diz que família só é aquela formada por um homem e por uma mulher? Não, a Constituição, deputado Fábio, não diz isso.
A Constituição, não, ele não exclui. Não tem exclusão da Constituição para isso. Só tem, e não vejo enquanto opinião pessoal, não vejo nada demais. Cada um professa a fé que quer. Agora, eu não posso substituir a Constituição pela Bíblia, de maneira nenhuma, apesar de que nós temos até projetos já nessa casa dizendo que o poder não emana do povo, que o poder emana de Deus. E nós não podemos. Que cada um tenha professe a sua fé, todo o direito. Está garantido isso na Constituição, e isso é uma característica da sociedade brasileira. Agora, eu não posso apenas, por um sentimento religioso, querer padronizar a posição de toda a sociedade. Não tem nenhuma base para que a família seja limitada a um homem ou a mulher. Nós estamos sendo retrógrados, estamos fazendo uma coisa anacrônica e que iríamos gerar vários problemas sociais. Porque essa proposta, por causa disso, não vai prosperar. Não vai prosperar, nós vamos recorrer, ela vai ter que ser apreciada pelo plenário da Casa. O plenário da Casa tem uma formação, uma composição diferente da composição desta comissão, e o Senado Federal já está também estudando o tema e está muito mais à frente com o Estatuto das Famílias, que documento esse que reflete as relações sociais existentes na nossa sociedade. Por isso, senhor presidente, voto contrário e apelo novamente para que a gente não submeta um fenômeno social tão importante como a família, básico para a construção da sociedade, a gente não submeta o conceito desse fenômeno social a apenas a convicção religiosa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, nobre orador. Passo a palavra agora para discussão a favor, deputado Eros Biondini. Senhor presidente, deputado Sóstenes, quero cumprimentá-lo. Também o deputado Anderson, que é o nosso autor do PL 6583, deputado Marco Feliciano, que compõe a mesa, e o meu nobre amigo, relator, deputado Diego Garcia. Quero parabenizá-los pelo conjunto da condução dos trabalhos dessa comissão. Eu sou testemunha, por ser membro da comissão, da lisura da condução dos trabalhos, cada reunião, cada audiência pública, ouvindo todos os segmentos da sociedade, dando o mesmo grau de valor a todos aqueles, ponto e contraponto, deixando realmente todos se manifestarem e a trazer, inclusive, sua contribuição e seu conhecimento. E o relatório é fruto de tudo isso. O relatório, discordando completamente de alguns que me antecederam na fala e que são contrários à aprovação do relatório, o relatório não foi de forma nenhuma para uma linha de concepção religiosa. Ele está fidedigno ao que preconiza e reza a nossa Constituição. Ele está de acordo com o que manifestou a grande parte da população. Vossa Excelência me acompanhou em Varginha, na primeira audiência pública fora da casa. Vossa Excelência me prestigiou, fizemos audiência pública na Câmara Municipal e tinha ali representantes LGBT, tínhamos pessoas de vários segmentos, professores e tantos outros. E nós percebemos o alto nível da discussão. E de lá para cá, tantas audiências, tantos momentos e a palavra franqueada a todos de uma forma tão democrática. Caro relator, parabéns pela forma com que produziu esse documento, esse relatório. Eu voto a favor do relatório. Quero realmente pedir que os demais pares nos acompanhem nesse voto, porque isso, preservando o conteúdo do relatório, nós estamos assegurando toda a harmonia de acolhimento de todo tipo de pessoa, de todas as pessoas, conforme as suas orientações e tudo mais. Quando nós preservamos isso, e só para concluir, hoje eu estava
conversando junto com o deputado Flavinho, com um grande historiador, e ele nos contava sobre 1917, a Revolução Russa, quando eles quiseram realmente desconstruir o conceito de família. E a consequência disso, até no próprio regime comunista, foi tão desastrosa em termos de prejuízo para a sociedade como um tal, que eles mesmos, não por uma concepção ideológica, mas por uma necessidade de sobrevivência e também por um interesse, ou seja, de pragmatismo, e eles começaram a voltar com aquele conceito de família, com aquele modelo para expor como exemplo, referência para a sociedade. Portanto, fica aqui essa manifestação. E a última fala é em relação a algumas pessoas que falaram sobre golpe. Na verdade, nós estamos vendo, infelizmente, que ao queremos burlar o que a Constituição fala, queremos burlar o que a lei que nós estamos produzindo aqui na casa preconiza, como no caso da ideologia de gênero, quando nós exaustivamente discutimos aqui, não é, o texto, e foi retirada o texto de ideologia de gênero, e os conselhos de direitos humanos e de educação insistem de uma forma ilegítima retornar com ele nos conselhos, nos planos municipais. Enfim, isso realmente é um golpe, assim como também querer aprovar as drogas e tantas outras coisas que o povo brasileiro já declarou que não aceita. Portanto, presidente, sem mais delongas, eu quero dizer que sou favorável ao relatório do deputado Diego Garcia. Muito obrigado, deputado. Passo a palavra para discutir contrária à matéria a deputada Maria do Rosário. Obrigada, senhor presidente. Eu quero, inicialmente, dizer que toda proposta legislativa que fere o princípio da não discriminação é uma proposta inconstitucional, de acordo com o artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, que veda a discriminação em virtude de sexo, raça, cor. E repito, portanto, um argumento que considero basilar do voto do ministro Aires Brito, quando da ação direta de inconstitucionalidade 4277, e que é um voto que merece ser lembrado. Peço atenção ao deputado Glauber Braga, ao conjunto dos colegas, para que estejamos atentos neste debate, na medida em que a comissão especial, senhores deputados e deputadas, ela dialogava antes com o deputado Marcos Rogério, o tema vai direto ao plenário. Então, os aspectos mesmo da constitucionalidade, da juridicidade da matéria, esses aspectos não são secundários quando nós estamos em uma comissão que compila e organiza o conjunto da atividade parlamentar, que reúne a atividade parlamentar, deputado Feliciano, como um todo, no âmbito da comissão especial. Portanto, meu primeiro posicionamento é pela inconstitucionalidade da matéria. Eu avalio o relator que nós estamos aqui adentrando em matéria claramente inconstitucional, por uma abordagem restrita do texto da Constituição Federal e por uma abordagem discriminatória de direitos que propõe retroagir em direitos à Constituição que tínhamos antes de 88. A Constituição de 67, para ela sim, de forma restrita, a família se constituía somente pelo casamento. Senhores e senhoras, além disto, nós estamos aqui com uma matéria que dialoga, meus caros deputados, com vários outros temas e várias outras leis. A proteção à família, ela está instituída em lei e ela tem, inclusive, no Sistema Único de Saúde, e no Sistema Único de Assistência Social, uma referência fundamental. A abordagem de cada indivíduo no âmbito da sua família para assegurar-se a proteção integral deste indivíduo no meio social e no meio familiar, no plano assistencial, é matéria da estruturação da assistência social como direito. Deputado, eu só gostaria de seguir minha linha de raciocínio. Neste sentido, eu avalio que a abordagem aqui realizada, ela também choca-se com pressupostos de outras legislações. E isso não foi analisado, com todo respeito,
meu caro relator, no seu relatório, na sua abordagem, me parece que uma leitura mais ampla, por exemplo, do conjunto de legislações que tratam do direito à família e da proteção à família, mereceria ser analisada aqui se o objetivo é a proteção à família. Avalio, senhores deputados e senhoras deputadas, que nós temos aqui um relatório que produz algumas situações confusas. Por óbvio que a família está sendo analisada no âmbito do direito, mas no âmbito do direito não se poderia retroagir em direitos, sobretudo sobre quem compõe uma família. Porque poderemos, no plano da proteção à família, que o projeto em princípio se dedicaria, e que não o faz, está deixando à margem de direitos nesta proteção brasileiros e brasileiras, que nós não podemos agir jamais dessa forma. Vejam, o projeto de lei, para entrarmos no substitutivo apresentado pelo nobre relator, além do artigo 2º, que é reducionista no que diz respeito à Constituição, por considerar que é por meio do casamento ou de união estável, e é estritamente uma união entre homem e mulher, como foi dito aqui, rejeitando a unidade familiar estabelecida por vínculos homoafetivos. Além disto, quando o relator trabalha com diretrizes de políticas públicas, ao considerar assim a família, ele nega o direito à proteção como família de todos aqueles brasileiros e brasileiras, de todas aquelas brasileiras que não estão incluídos nessa caracterização reduzida que o projeto fez. O projeto de lei, portanto, ele choca-se com toda a normativa sobre família, não apenas com a Constituição, mas com toda a normativa decorrente da Constituição, que foi, ao longo de tanto tempo, debatida e consolidada a partir de 1988. O projeto é inconstitucional também por motivo de vício de origem. Cá para nós, senhores, não nos é dado o direito de estabelecermos a criação desses conselhos aqui, por origem. Não é devido aos parlamentares, não é uma atribuição dos parlamentares a constituição de órgãos, a constituição de estruturas de governança. Então o projeto, com todo respeito, ele mereceria, de um lado, uma dedicação maior, uma análise melhor da normativa sobre família no Brasil, e de outro lado, me reservo o direito agora, a partir da crítica, de algumas observações que aí considero equivocadas, tremendamente equivocadas, do ponto de vista conceitual. Ainda que não tratando da matéria religiosa, que eu acho que não deveria, de fato, aqui ser trazida, mas que está em todo o texto, sobretudo no relatório, o relator confunde atos vis, crimes hediondos, com a dimensão afetiva das relações humanas. O relator não tem o direito de trazer aqui a pedofilia. Vossa Excelência pode, relator, eu lhe respeito como pessoa e como parlamentar, mas Vossa Excelência deveria retirar esse aspecto do seu relatório. Porque Vossa Excelência não pode chamar de afeto. Me concede uma parte? Em seguida que eu concluir essa etapa. Ah, tá bom. Concedo com prazer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode chamar de afeto a relação doentia e criminosa pedófila. Não pode, relator. Retire do seu relatório. Ele fez um pedido. Nós podemos votar de qualquer forma diferente aqui, mas não esteja consignado num texto da Câmara dos Deputados, de qualquer forma, que a abordagem da sexualidade de uma criança por um adulto que é sempre violenta, no âmbito da pedofilia, que não é dos costumes, porque daí eu lhe peço atenção, relator, e a consultoria dessa casa. Em 2009, nós modificamos, e eu fui relatora dessa matéria, a lei que trata dos crimes sexuais, no título 6º. E não se trata mais o estupro
ou a pedofilia de crimes contra os costumes, mas de crime contra a pessoa, contra a dignidade, associado ao que nós chamamos hoje de estupro de vulnerável. Então retire, eu lhe faria um pedido, retire toda a menção a esse aspecto. Poderia, por óbvio, senhores, que eu estou dizendo isto em defesa das crianças, porque uma confusão que alguém diga que é afeto uma atitude pedófila está no plano de quem defende pedófilos. Então, quem disse deixa aqui, eu queria pedir o bom senso nesse sentido. Senhores e senhoras, ainda, o senhor gostaria senhor relator, o senhor gostaria de fazer uma observação? Só lhe pediria, como eu tenho outras observações, se eu puder, depois o senhor vai poder responder, se puder ser breve, porque daí o senhor vai poder me responder tudo depois como relator. Não, com certeza, é só para registrar, sim, quando Vossa Excelência fala que gostaria de mais dedicação, eu me sinto ofendido. Não é para Vossa Excelência, até não, tudo bem, mas só para registrar, mas eu fiz e deixar o registro. Objetivos. Não, tudo bem, mas só para deixar o registro da dedicação de Vossa Excelência dentro da comissão. Mas não faça isso. É a primeira vez que Vossa Excelência se encontra. Porque Vossa Excelência sabe que todos nós temos. E eu percebi o esforço de Vossa Excelência na leitura do relatório. E quando Vossa Excelência faz essas citações, o texto está dentro de um contexto do qual Vossa Excelência não cita. O texto está dentro de um contexto do qual Vossa Excelência não cita. Então eu não quero me ater nesta discussão com Vossa Excelência, pois não teve sequer o cuidado de ler o relatório. Essa é a dedicação de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Marco Rogério. Pela ordem, senhor presidente. Apenas para pedir a Vossa Excelência que mantenha a palavra ao orador. Os parlamentares podem apartar respeitosamente ao orador, mas não interpelar o orador. A palavra, Vossa Excelência, deputada Maria Rosário, te garanto a palavra. O relator depois terá seu tempo. Relator, eu quero dizer ao senhor que mesmo sem uma presença física, eu acompanhei objetivamente muito e lamento o seu relatório. Eu quis ser gentil com o senhor, dizendo que faltou dedicação, acho que faltou conhecimento. Vossa Excelência tem que estudar melhor essa matéria. Vossa Excelência tem que aprender a ler. Vossa Excelência tem que aprender a ler. Coisa que eu vi. Nobre relator, por favor, a palavra a deputada Maria do Rosário. Com a palavra, Vossa Excelência. O seu relatório é péssimo. O senhor respeitar o relator, não. Ele vai ficar calado, vamos ficar aqui. Não aparece, só aparece essa hora, meu. Assegure a palavra. Assegure. Vossas Excelências só estão contribuindo com o trabalho deles. Eu gosto. Está desligado, nobre relator. A palavra está com ela. Paralisa o tempo aí, por favor, então, para o relator falar à vontade. Senhor presidente. Eu vou paralisar o tempo, o relator quer falar. Fique à vontade. Senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem do deputado Silas Câmara. Senhor presidente, senhor relator, o relator, até por razões regimentais, ele pode ter o tempo que ele quiser. O que é que eu sugiro? Falta 4 minutos e 24 segundos. A deputada conclui, lógico, Vossa Excelência como relator utiliza o trabalho em seguida. Se Vossa Excelência não citar o nome dela, vai usar o tempo que quiser, ela não vai ter réplica. Então, se usar o regimento, com certeza. Eu só queria, presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado. Senhor presidente, a palavra do orador é inviolável. Ok. Senhor presidente, todos nós temos que respeitar. Eu divirjo dela. Mas estou junto com Vossa Excelência tentar. Eu sei, mas Vossa Excelência está tolerante com os debates paralelos. Vamos. Cabe a nós, mesmo discordando, respeitar. Eu discordo. Vou fazer um apelo ao relator para responder após relator. Eu entendo a inquietude de Vossa Excelência, mas garantindo a palavra à deputada Maria Rosário, peço que libere o tempo e, por favor, a Vossa Excelência tem a palavra para completar. Presidente, eu não pedirei que Vossa Excelência seja generoso comigo no tempo, como foi com os apartes. Mas Vossa Excelência é testemunha de que eu não quis ofender o relator. Fazer um juízo de um trabalho não é um juízo pessoal. Apenas eu observo aqui que o relatório não está à altura da legislação sobre família no Brasil. Não abordou o tema da LOAS, não se preocupou mais com análise de coisas absurdas
de coisas que eu não vou repetir porque são de dar nojo na leitura sobre relações não humanas. Eu tenho vergonha deste relatório que está apresentado aqui. E acho que a Câmara dos Deputados é melhor que isso. É melhor, pode analisar com mais rigor as matérias, não deve ceder à dimensão. Eu sou cristã, eu sou católica como o senhor, seria totalmente dispensável dizer aqui, mas não aceito que ninguém aponte o dedo, porque nem Cristo, nem Jesus é cabo eleitoral de quem quer que seja. Entendeu? Então não use o senhor, não use o senhor. E quero dizer... Por favor, deputado Flavinho. Quero dizer que estou aqui para defender... Flavinho, por favor, deputado Flavinho. Deputado Flavinho, por favor. Deputado Flavinho. Ó, por favor. Senhor presidente. Se esse pessoal que não tem voto ficar apontando dedo para deputado, por favor, tem que pedir para tirar. Deputados, por não favor. Não pode aceitar essa conduta desse pessoal. Com a palavra, a deputada Maria do Rosário, o tempo já está parado desde quando ela falou. Por favor, conclua a sua fala, deputada. Presidente, eu vou concluir no tempo que eu tiver. Eu vou concluir no tempo que eu tiver. O tempo foi paralisado, todas as interrupções, paralisamos o tempo. É verdade, eu vou respeitar o tempo cronômetro que está ali, parei todas as interrupções, essa presidência parou o relógio. Está correndo e o senhor intervindo junto. Todo o tempo. Porque Vossa Excelência está questionando essa presidência. Atenha-se a seu tempo, por favor. Nós não podemos questionar nada aqui. Deputada Érica Cocai, essas são as trevas. Os senhores representam aqui princípios absurdos. Os senhores representam aqui a violação de direitos dos brasileiros e brasileiras. Os senhores representam aqui, neste projeto de lei, a atuação fundamentalista, não religiosa, mas a atuação que quer dobrar cada brasileiro e brasileira a fé que Vossas Excelências dizem ter como uso no processo eleitoral para oferirem votos e virem para essa casa. Não se use a fé, que é legítima de um povo cristão, de um povo que tem todas as religiões. Não se use. Não se use o bem, porque este projeto caminha para o pior sentido. Mas eu tenho uma convicção. Vossas Excelências poderão até aprovar essa matéria, porque já fizeram uma comissão viciada pela presença de Vossas Excelências. No entanto, Vossas Excelências terão a queda dessa matéria no STF. Ainda que aprovem no plenário da Casa, o STF, que deu 9 votos contra a posição de Vossas Excelências, sustentando a inconstitucionalidade, novamente virá se pronunciar, porque o Brasil não se dobrará aos fundamentalismos que no mundo inteiro produzem guerras de ódio, guerras de opressão, guerras de desrespeito. Por isso, senhores deputados aqui presentes, eu me refiro a vocês dizendo que, em nome da defesa da família, de todas, de cada família, de todas, das que frequentam as igrejas, das que frequentam todas as religiões, mas das que não têm também religião. Em nome da defesa de cada brasileiro e brasileira, Vossas Excelências estão aqui, rompendo e rasgando a Constituição, fazendo uma intervenção do Estado dentro da casa das pessoas. Vossas Excelências não têm esse direito. Não poderão calar, nem todos concordarão com Vossas Excelências. Grande parte deste país é capaz de se levantar e ver um relatório mal escrito, mal elaborado e movido pelo fundamentalismo religioso que Vossas Excelências representam. Lamento que não tenham capacidade sequer de ouvir. Procurei um diálogo e dei uma parte ao relator. Lamento que sequer escutem. Senhor presidente, muito obrigada. Essa presidência faz questão de ressaltar que essa comissão, ela é democrática. Todos os membros aqui são indicados pelas lideranças dos partidos. E ao que me consta, não existe um líder de partido nesta casa que seja da bancada religiosa, como se querem dizer neste lugar. Portanto, eu passo a palavra ao deputado Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares,
Inicio a minha fala, senhor presidente, rendendo homenagens ao deputado Anderson Ferreira, autor do projeto que estabelece a criação do Marco Legal da Família, rendendo homenagens ao relator Diego Garcia pelo seu voto e, mais do que o seu voto, pelo zelo que teve com assuntos transversais à matéria, quando abordou no seu voto de forma muito acertada a manipulação de dados que ocorreu no âmbito desta casa com relação à enquete que aferia a opinião dos brasileiros com relação ao conceito de família. E Vossa Excelência, cuidadosamente, pesquisou a partir de uma informação e chegou a alguns dados que são assustadores, caso de investigação no âmbito dessa casa. Aliás, uma boa oportunidade para a gente colocar em xeque o marco civil da internet, o que aconteceu nessa casa com relação ao Estatuto da Família. As manifestações ali expressadas, fruto de manipulação. E aí colocou aqui de mais de 3 milhões de votos vieram de apenas 66 IPs, sendo que mais de 1 milhão e 600 vieram de um único IP. Isso não é ilação, não. Isso aqui é fato, é constatação do sistema de informação da casa. Além disso, mais de 122 mil votos de um único IP foram dados num único dia, 19 de julho, para a opção não. Na cidade de Garanhuns, quis o destino que fosse a cidade, o estado do autor do projeto e do outro deputado que está aqui, pastor Eurico. Lá de Garanhuns. Não, lá só tem 112 mil habitantes, ou seja, até os recém-nascidos votaram. E ainda sobraram aqueles que já tinham partido para o outro lado. Mais de 60 mil votos foram dados no dia 7 de julho para a opção não, em uma cidade dos Estados Unidos com população de 8.500 habitantes. É algo assim, então eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo cuidado, pelo zelo que teve também com aspectos transversais da matéria e trouxe ao conhecimento desse colegiado. Mas, senhor presidente, eu queria, enfocando o tema propriamente, dizer que as sociedades, elas são feitas de pessoas com direito de escolhas. A escolha do modo de vida é um direito que assiste a todos, indistintamente. E a relação conjugal encontra seu fundamento na sua manutenção justamente nessa escolha que a partir da manifestação de vontades se estabelece. E até pouco tempo atrás, a existência de filhos do casal era tida como imperativo para se reconhecer aquela entidade como entidade familiar. Não mais hoje. Deixou de ser função essencial do casamento a existência de filhos, podendo ser uma consequência natural, não mais o seu motivo primeiro, é verdade. A união entre pessoas, inclusive pessoas do mesmo sexo, há que ser respeitada. É um direito, uma manifestação prática da vontade. O contrário seria uma ofensa, uma afronta a princípios constitucionais, dentre eles da igualdade, da não discriminação, da dignidade da pessoa humana e do pluralismo. Mas isso não significa concordar com um modelo estabelecido. O debate é próprio da democracia. E o que se faz aqui é debater um tema que está presente na sociedade. Diferente das cortes constitucionais, aqui é o debate da sociedade, da representação da sociedade. É próprio da democracia. Esse é o campo. Ganhar ou perder aqui legitima o resultado, não em outras esferas. A sociedade convive com novos tempos, novos valores e, para alguns, desvalores,
fruto de um tempo em que não se admite mais a existência de verdades absolutas, valores absolutos, regras morais. No pós-modernismo, as minorias têm tido a prioridade. Agora é o tempo dos direitos de todos os que se consideram marginalizados, que se apresentam como vítimas de opressão, de preconceito, de desrespeito. Após tentarem passar, tentam passar a própria democracia por uma releitura, segundo as lições de Michel Foucault, pai da democracia radical. Eu sei que Vossas Excelências querem encurtar o debate para a gente votar hoje. Mas esse é um tema, senhor presidente, que não deve ser votado de afogadilho. Esse é um tema que deve ser exaustivamente debatido. Uma coisa é tolerância, convivência, respeito. Outra é redefinição do conceito de família. Cada grupo tem os seus valores, sua cultura, embora alguns valores, alguns sejam universais, mas há que se respeitar o valor da família. Quando a Constituição fala do modelo de família baseado na união entre homem e mulher, é uma forma coloquial, exemplificativa. Porém, quando a mesma Constituição fala em idade penal aos 18 anos, aí não, aí é uma cláusula pétrea, é o núcleo duro da Constituição que não se pode mexer. Ou seja, a Constituição tem que ser interpretada a partir dos interesses setoriais. Ora ela é rígida, ora ela é exemplificativa. Os mesmos que aqui estão a defender a relativização conceitual da família na Constituição, estavam em outra trincheira na redução da idade penal. A Constituição não é feita para um ou outro, mas ela submete a todos os brasileiros. Cabe ao Supremo interpretar no caso concreto. Ou seja, a Constituição não pode ser interpretada conforme interesse de alguns. Senhor presidente, eu queria concluir a minha fala, após os gestos de apelos de Vossa Excelência, dizendo o seguinte: esse movimento que hoje tenta derrotar esse projeto é o mesmo movimento que tentou implantar no Plano Nacional da Educação a ideologia de gênero. Queriam levar para a escola a chamada teoria do sexo neutro. E eu vou falar mais sobre esse assunto nesta casa. Não conseguiram. Depois tentaram levar pela via dos planos estaduais e municipais. Também não conseguiram. Aí depois, numa canetada, tentaram por uma portaria do Ministério da Educação. É o mesmo grupo que, pela via da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Anderson Ferreira, estabeleceram 2 portarias no afã de garantir a não discriminação, a tolerância, que as escolas fossem obrigadas a ter o banheiro, o chamado banheiro unissex. 2 portarias. As portarias 11, 12 ou 12 e 13? 11 e 12. E lá dizia que o banheiro deve ser utilizado pela criança pela declaração de sua sexualidade. Se ela se declara homossexual, ela pode frequentar o banheiro das meninas. Está escrito numa portaria da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Senhor presidente, essa não é uma questão nem... Poderia se afirmar, é questão de afirmação. É uma questão de redução da discriminação. Mas ela é tão absurda em todos os aspectos, entre os quais da higiene e da segurança à saúde. Porque um garoto de 14 anos, num banheiro de meninas, eu penso que se o pai dessa menina souber que isso está acontecendo na escola, ele vai, eu vou dizer para você, vai ter problema. Eu tenho uma filha de 6 anos. Na escola da minha filha isso não aconteceria. Não aconteceria. E não me chamem de homofóbico. Isso é um desrespeito, é uma insanidade de quem fez essa portaria. Me perdoe, Maria do Rosário, você que já passou lá. Não, eu sei que não foi. Foi agora, recente. 2014 para 2015. Me perdoem os senhores, mas isso é um despropósito. Está na mesma linha desses projetos que tentam relativizar o conceito de família. Senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência,
Cumprimento uma vez mais o autor, o relator e Vossa Excelência pela presidência tolerante, mas buscando respeitar o regimento. Parabéns a todos. Essa presidência tem tido e terá toda a tolerância possível. Com a palavra, deputado Evandro Gussi. Depois eu darei a Vossa Excelência. Senhor presidente, sinto-me absolutamente contemplado no relatório do deputado Diego Garcia. Um relatório que, longe de dar nojo, é um relatório de profundo conhecimento intelectual. Claro, não basta ter sons, é necessário haver ouvidos para que se ouça. Não é? Há quem não conseguiu entender, compreender adequadamente. Quero cumprimentar aqui o deputado Anderson Ferreira pelo brilhante trabalho e a condução exemplar de Vossa Excelência, ladeado pelo deputado Marcos Feliciano em inúmeras oportunidades, uma comissão que seguiu o seu curso e, na maioria das vezes, com grande participação de deputados interessados nesse tema. Termino dizendo, todos os argumentos já demos e me sinto contemplado no relatório do deputado Diego Garcia. Termino dizendo o seguinte, essa manhã e essa tarde dão sentido a um mandato, porque me comprometi com as pessoas que lutaria pela defesa da vida, da família e da liberdade. Vossas Excelências, com esmerado trabalho, contribuíram muito para, no início do meu mandato, garantir a ele um sentido profícuo e, portanto, lhe sou grato por isso. Muito obrigado, senhor presidente. Votemos sim ao relatório. Obrigado, deputado. Com a palavra o nono orador, eu não esqueci, é o deputado Pastor Eurico. Gostaria de falar uma hora, mas me dá nojo ouvir a expressão nojo como aqui foi dita por alguém. Parabéns, relator, parabéns ao autor do projeto, parabéns a todos que fazem essa comissão. Estamos juntos em defesa da família, da moral e dos bons costumes. Abaixo essa desgraça que querem impor na sociedade. Para os deputados entenderem, eu quero agradecer os deputados que foram rápidos e pedir, mesmo já tendo encerrado a sessão, essa presidência quer mais uma vez demonstrar tolerância para que não seja acusada de que não tive. Mesmo depois de encerrada, vou dar a palavra por 5 minutos à deputada Jo. Para falar contrário. Eu queria agradecer, presidente, a flexibilização regimental para garantir esta palavra. Eu, como membro desta comissão e não tendo podido acompanhar o debate, eu não poderia encerrar sem deixar e registrar minha opinião sobre o projeto. Mas eu faço a partir de 2 questões que qualquer proposta legislativa tem que responder. Há uma realidade concreta e, diante desta realidade que traz insuficiências e conflitos, o Estado tem que responder. A primeira questão que eu queria fazer uma referência, 2 para começar. Primeiro, deputado Marcos Rogério, isto não é um grupo de pessoas, é um pensamento na sociedade que se orienta pelos princípios humanos e os valores humanos da Revolução Francesa, que a gente tem que recuperar, que é da igualdade, da tolerância, o respeito à diferença. Então, eu não me considero de grupo, eu me considero de um pensamento, de uma tendência progressista da sociedade. A segunda questão que eu também queria, relator, que eu já tive a oportunidade de conviver, deputado Diego Garcia. O relatório de Vossa Excelência, ele foi um relatório extenso, amplo, discutiu várias questões, mas Vossa Excelência se dedicou exaustivamente a questões políticas e esqueceu de dar o fundamento legal e temático à proposta em curso. Se Vossa Excelência, todos aqui devem reler, o volume de pensamento e de debate em torno das questões e das polêmicas da sociedade teria sido mais produtivo se a gente visitasse, por exemplo, como está no processo penal, como está no Código do Processo Civil, todas as fundamentações em torno da questão conceitual de família. Como tenho pouco tempo, tem 2 questões que eu considero porque este projeto
ele é intolerante na sua proposição diante da nova realidade e ele, com certeza, apontará políticas públicas eivadas de preconceito, limitadas, deixando excluída da política pública milhões, milhares de pessoas que vivem uma realidade muito concreta e que no relatório de Vossa Excelência não foi contemplado. Eu queria só dizer, qual o papel do Estado? O papel do Estado é, analisando a realidade, ele buscar responder através de políticas que minimizem quaisquer sequelas de vivências conflituadas. O projeto que aqui Vossa Excelência relata, ele procura criar modelos para os fenômenos que existem na sociedade humana. E quero dizer a Vossa Excelência que eu concordo quando o autor do projeto fala o seguinte: a família é considerada o primeiro grupo humano organizado no sistema social, funcionando como uma espécie de unidade base da sociedade. Devemos conferir grande importância à família e às mudanças que têm alterado a sua estrutura no decorrer do tempo. Para começar, deputado Glauber Rocha, os antropólogos já estudaram. O núcleo principal da família eram as tribos. Um número grande de homens, um número grande de mulheres que conviviam naquela realidade concreta. Então, Vossa Excelência, quando busca moldar um modelo de família para a realidade que existe no Brasil, Vossa Excelência não está respondendo aos problemas humanos. Vossa Excelência está tentando colocar o conceito de Vossa Excelência para a realidade humana. O segundo aspecto que eu queria dizer ao relator, dentro dos meus 40 segundos. Eu queria, deputada Rosário, deputada Érica, ter uma oportunidade de discutir o conceito de gênero. O conceito de gênero surgiu em meados do século passado, entre as antropólogas norte-americanas. Não é para ideologia de gênero, ao contrário, era para desconstruir uma ideologia de gênero que naturalizava as diferenças entre homens e mulheres, então estabelecia que a mulher era mais fraca, então ele não podia assumir determinadas questões, a mulher tem dificuldades, então ela tinha que ser tratada necessariamente com desigualdade. Então há um grave atentado. Acabou seu tempo, presidente. Ao conceito de gênero. A última frase para repetir. O projeto é essencialmente intolerante diante da realidade brasileira e deixará milhões e milhões de homens e mulheres desprotegidos das políticas públicas. Obrigada. Muito obrigado, deputada. Nós ouvimos os 10 oradores inscritos, conforme determina o regimento, e assim nós queremos considerar encerrada essa discussão democrática e plural nessa comissão. Presidente, tem algum acordo de Vossa Excelência da mesa com o presidente da Casa, Eduardo Cunha, para que o plenário não comece as suas deliberações? Eu me rejeito a responder vossa pergunta, que é desrespeitosa a essa presidência. Não é desrespeitosa, pelo contrário. Nós vamos, encerrada a discussão, nós passamos agora a palavra ao nobre relator por 20 minutos para fazer as suas... Tem requerimento? Nós vamos agora dar a palavra ao nobre relator, que tem até 20 minutos para discutir, nós depois votaremos os requerimentos. Relator, por favor. Senhor presidente, eu gostaria, senhor presidente, de solicitar... Senhor presidente, eu gostaria de solicitar à comissão a complementação de voto, pois houve um erro de digitação na página 53, quando eu falo sobre a juridicidade, e houve um erro, pois, na verdade, é pela injuridicidade. Então, eu gostaria de fazer esse registro e essa complementação do meu voto, do meu relatório, essa correção. Ok, nobre relator, nós agradecemos, nós temos requerimento à mesa. Já terminou.
Requerimento à mesa. Requer a Vossa Excelência, com base no artigo 197, o adiamento da votação por 5 sessões. Requerimento do deputado Glauber Braga. Passo a palavra a Vossa Excelência para fazer a justificativa do seu requerimento. Presidente, em primeiro lugar, vamos botar uns pingos nos is aqui. E eu pediria a atenção de Vossa Excelência. A minha menção e a minha fala não foi ofensiva a Vossa Excelência. Vossa Excelência poderia muito bem ter ligado para o presidente da Câmara ou qualquer outro membro da comissão e dito, e eu não digo que isso tenha que ser secreto, olha, estamos tendo lá uma reunião onde um relatório está sendo apresentado, existe o interesse, como presidente da comissão, de que a matéria seja votada, e eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se pode segurar o início da deliberação em plenário até que isso fosse feito na comissão especial. Vossa Excelência poderia fazer isso e eu, porventura, estaria desonrando Vossa Excelência por fazer essa pergunta? De maneira alguma. Se eu sou presidente de uma comissão especial e eu considero que aquilo que, porventura, tenha que ser votado é algo que seja válido, eu poderia ligar para o presidente e, claramente, fazer exatamente essa sugestão. Eu não entendi porque Vossa Excelência se ofendeu com a minha pergunta. Eu, em momento nenhum, disse, Vossa Excelência está escondendo alguma coisa? Não. Eu perguntei, existe algum acordo da mesa para que o plenário não seja iniciado até que a comissão delibere o relatório? Foi uma pergunta. Agora, o grau de preocupação e de histeria que a minha pergunta gerou nesse plenário me leva a fazer mais uma. Do início do ano até agora, quando foram iniciadas deliberações na parte da manhã, na Câmara dos Deputados, até hoje, quando foi que uma sessão em plenário se estendeu para não ser iniciada até às 13h57? Se os senhores forem fazer a avaliação, vão contar nos dedos. Por quê? Porque mesmo que Vossa Excelência não tenha solicitado ao presidente da casa, ele tinha o direito de fazê-lo. Poderia fazê-lo. Era um direito de Vossa Excelência. Poderia explicitar, inclusive, no microfone, se porventura tivesse feito. Agora, se não fez, e o presidente da casa, por conta própria, o faz, aí sim, eu tenho que dizer que é mais um item para o manobrômetro do presidente da casa, Eduardo Cunha, que tem que estar colocado, sim, com respeito, com tranquilidade e com firmeza, não tem problema nenhum. A gente pode colocar isso aqui com tranquilidade. Os senhores querem votar a matéria e estão fazendo por onde fazê-lo. Nós não consideramos que o texto deva ser votado dessa forma e estamos aqui utilizando os expedientes também que o regimento nos garante. O que não pode é ficar ofendido com uma pergunta. A pergunta não tem motivação de ofensa. E eu tenho certeza, inclusive, que o presidente Sóstenes, depois de ouvir a minha argumentação, vai, inclusive, reavaliar o motivo da insatisfação. Porque Vossa Excelência poderia ter feito, republicanamente, um acordo com a presidência para que no plenário só começasse a deliberação no momento em que essa comissão fizesse a defesa do seu relatório. Por isso, presidente, que o requerimento que está sobre a mesa, e aqui eu repito o questionamento, foi feito alguma solicitação à presidência da casa para que só fosse iniciada a deliberação depois de finalizada a votação do relatório? Vossa Excelência pode me dizer, sim, foi feito, não foi feito. E nós, e quero aqui dizer, Vossa Excelência tem conduzido essa comissão de maneira democrática, ou seja, pelo menos no estabelecimento do contraditório e das teses diferentes. Vossa Excelência pode dizer se houve ou não. Se Vossa Excelência disser que não, nós vamos confiar na palavra de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência disser que sim, houve algum tipo de acordo com algum membro aqui dessa mesa para que o presidente não deliberasse a questão, a gente pode se insurgir contra essa posição. O que não pode fazer é o oculto, é o escondido.
que eu tenho certeza que não é aquilo que Vossa Excelência também queira fazer. Não pode ter o escondido, e nem pode alguém aqui, ou os parlamentares ficaram, isso é feio, isso daí você não pode falar. Pelo amor de Deus, somos todos adultos aqui. E todos conhecemos muito bem quais são os trâmites possíveis na Câmara dos Deputados. O requerimento apresentado tem o sentido de que a matéria não seja votada hoje, e falo isso às claras, com toda a tranquilidade e serenidade que o momento exige. Muito obrigado. Oportunamente responderei a Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Silas Câmara, vou aguardar ansiosamente a resposta de Vossa Excelência para contraditar o requerimento. Senhor presidente, está muito claro para todos os deputados e deputadas que nós queremos votar a matéria. A maioria quer votar a matéria. Portanto, o meu encaminhamento é contra o requerimento, a favor da votação da matéria, e acrescento a minha fala, senhor presidente, a minha total e inteira solidariedade ao relator, deputado Diego Garcia, que com zelo, com dedicação e com propósito, com certeza, muito firme de fazer o melhor pelo povo brasileiro, elaborou um belíssimo relatório que será aprovado nesta tarde, para mim da manhã, porque eu não almocei, aqui nesta comissão. Assim como Vossa Excelência, creio que a maioria dos deputados. Para orientar. Para orientação pelo requerimento, já ouvimos orientação de 2 partidos aqui, já em suas falas. Como vota o PMDB? Como vota o PT? Senhor presidente, 1 minuto aí, por favor. Senhor presidente, eu penso que o parecer do relator, ele não é um parecer que está de acordo com o interesse da sociedade. Primeiro que ele exclui uma parcela da sociedade, não apenas os casais e as famílias homoafetivas, mas famílias horizontalizadas são todas excluídas desta concepção e essa definição de família. Segundo, que eu penso que o interesse das famílias tradicionais ou das famílias heteroafetivas não é o interesse de excluir quem quer que seja. Acho que aqui não se está mexendo nos interesses ou ferindo ou ameaçando os interesses das famílias tradicionais ou heteroafetivas em momento algum. Então, portanto, a quem interessa esse relatório? Se não interessa as famílias que são excluídas, não apenas as homoafetivas, mas as mais de 100 famílias são excluídas, se também ela não diz respeito a reforçar direitos da família heteroafetiva, porque penso que a família heteroafetiva não tem qualquer interesse de estar excluindo outros tipos de família. Então, portanto, este relatório só interessa ao fundamentalismo religioso. Como vota o PSDB? Requerimento de... Por isso o PT vota sim, presidente. Adiamento contra de votação. Contra o requerimento, o PSDB encaminha. Como vota o PP? Presidente, a ordem da sessão tem que ser finalizada imediatamente. Peço assessoria, eu não... Questão de ordem, só para a gente checar. Eu acho que Vossa Excelência é que sabe tudo. Nem eu estou sabendo. Senhor presidente, eu acho que ele ouviu. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Não abriu. Não abriu? Nós não temos abriu. Informações contraditórias que não abriu. Eu peço assessoria para verificar, por favor. A assessoria verifica se abriu. Abriu a ordem do dia, tá ligando? Senhor presidente. Só porque as informações não... Eu solicito ali. Não, presidente. A assessoria está procurando informação. Questão de ordem. Senhor presidente. Quem dá a palavra? Questão de ordem, deputado Eliseu. Liga o microfone, por favor. Senhor presidente, questão de ordem. Sim. Todas as vezes que abre a ordem do dia, acende uma luz na mesa. A luz está acesa, senhor presidente? Não. É mais uma manobra para protelar a votação. Então vamos seguir a orientação, não abrir o ordem do dia. Não. Lamento a Vossa Excelência que informa erroneamente. Continua, presidente. Como vota o PR? Não abriu. Como vota o PR? Senhor presidente, PDT vota não. PV não, senhor voto presidente. não. PSC não. Vota não. PHS vota não. PHS, PTB. DEM. PSB não. Vou cumprir. PROS. PC do B. PV já falou, PHS já falou, PTN já falou, PMN já falou, PC do B. Eu queria, mais uma vez... Peraí.
PCdoB, eu vou voltar ao PCdoB. Da comissão. Da comissão. PCdoB. Ela não é membro, não? Tirou o som. Eu sou membro titular, caro deputado Eduardo Bolsonaro. Eu queria dizer que o PCdoB encaminha sim ao requerimento. Nós estamos insistindo a necessidade de que algumas questões conceituais e legais da legislação vigente em nosso país, que orienta as políticas relativas à família, às crianças e aos adolescentes, não foram contempladas na necessidade que dê sustentação a gente votar de forma tranquila e serena, pela constitucionalidade, mas também pela legalidade. O PCdoB vota sim. Nesse momento... Por favor, PSOL, APTN, desculpa, já tinha chamado. Senhor presidente, primeiro para restabelecer aqui um equívoco do deputado Glauber. O presidente está na mesa, agora não abriu a ordem do dia. Mas como é a prática? Geralmente, quando o presidente, o deputado se confundiu. O deputado se confundiu. Como voto, PT? Mas, senhor presidente, fica aqui mais uma vez o apelo para que a gente adie qual a necessidade da pressa de aprovar uma matéria tão complexa no afogadilho, na carreira. O relatório é um relatório. O relator teve um trabalho muito grande para fazer. Poderia abrir para que a gente discutisse mais, se aprofundasse mais nas questões do relatório. É uma necessidade. Por isso, presidente, eu voto pelo adiamento da votação. Como voto PMN? Como voto PRP? PSDC? PEN? PRTB, como voto PSOL? Em primeiro lugar, dizer que a comoção, a euforia dos senhores não me toca, tá? Para começar. Em segundo lugar, eu vou pedir que recompõe meu tempo, se for necessário. Não tem recompensa. Porque eu quero ter a oportunidade de falar e falar palavra está garantida, Vossa Excelência. Quero falar com tranquilidade. Se eu tiver parlamentares querendo obstruir a minha fala, eu vou paralisar a minha fala. Nesse momento, no plenário, o presidente Eduardo Cunha está fazendo a resposta exatamente do requerimento que foi feito pelas oposições relacionado ao processo, por uma parte da oposição, do processo de impeachment. Todos nós sabemos que hoje no Brasil, esse é o tema que todos estão discutindo. Não é razoável, e eu repito isso aqui, que essa comissão delibere qualquer matéria no momento que no plenário da Câmara dos Deputados essa questão de ordem está sendo respondida. Não é. Pode até ser feito. Acabou seu tempo, acabou seu tempo. Acabou o seu partido, presidente. A igualdade é um fator subjetivo. Toca, presidente. Garanto meu direito de palavra. Como é que vota o PSOL? Já passou seu tempo. Garanto meu direito de palavra porque eu não interrompi ninguém. Eu não interrompi ninguém. Já venceu, e não vou aceitar. Não vou aceitar. Como é que vota o PSOL? Eu vou concluir dizendo que o PSOL vota a favor do requerimento e contra mais uma manobra. Obrigado. Votamos sim. Deputado. Como vota o governo? Como vota a minoria? Não tendo mais ninguém a orientar, nós passamos à votação do requerimento. Quem pede a palavra? Quem está pedindo a palavra? Era para registrar o PP, já registrou. Já registrou. Em votação, requerimento de adiamento por 5 sessões. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento rejeitado. Vamos registrar quem votou favoravelmente. Tem necessidade? Não. Tem sim, presidente. Deputada Maria do Rosário, vamos cumprir todo o rito. Deputada Érica Cocai, deputado Glauber Braga, deputado Bacelar e deputada Jô. Ok? Próximo requerimento. Tem mais requerimento à mesa, nós vamos votar. Requerimento de adiamento de
pelo prazo de 4 sessões. Requerimento da deputada Érica Cocai, Vossa Excelência tem o prazo regimental para a defesa do seu requerimento. Senhor presidente, eu também carrego esse estranhamento, utilizando uma expressão de Brecht, inclusive, o estranhamento de que nós tenhamos até este momento, são 14h10, a ordem do dia ainda por não ser iniciada. Até porque o presidente ontem disse que meio-dia iria abrir a ordem do dia. Já existe em quórum regimental e o presidente se nega a abrir a ordem do dia e penso eu que está utilizando... Senhor presidente, se tiver interrupção, gostaria que suspendesse... A palavra está garantida a Vossa Excelência. Sim, pode continuar. Ao haver interrupção, gostaria que paralisasse o cronômetro. Ok, deputado. Só para assegurar o que está no regimento. Então, senhor presidente, eu penso que nós não temos que decidir nesse momento sobre este estatuto. Nós não temos que marcar esse dia de hoje, 24 de setembro, como o dia em que esse plenário mergulhou nas trevas. Mergulhou nas trevas. Nós não temos que, em função desta discussão, olha que nós escutamos, aí utilizando uma palavra de um neologismo de Camus, absurdidades, utilizando o neologismo de Camus. Aqui nós escutamos que o Supremo Tribunal Federal é marxista, porque foi o Supremo Tribunal Federal que deu legalidade à união homoafetiva. Aqui nós escutamos, deputado Glauber, que o Conselho Nacional de Justiça é também marxista. É também marxista porque orientou os cartórios a acatar os casamentos homoafetivos. Aqui nós escutamos que nós não temos que proteger a família que não tenha filhos. E também escutamos, e eu concordo com o deputado Marcos Rogério quando ele diz, não, isso é um conceito anacrônico, dizia ele. É um conceito anacrônico considerar e dar legitimidade à família apenas com a existência de filhos. Dizia o deputado Marco Aurélio, eu concordo com ele, porque esse conceito de família, ele foi transmutado, ele foi transformado. Existem famílias que merecem sim a proteção do Estado, como diz a nossa Constituição, e famílias que não carregam filhos por opção ou por impossibilidade, quaisquer que sejam os motivos. Por isso, senhor presidente, nós estamos vivendo aqui uma discussão, eu diria, daqueles que buscam construir um projeto de Estado, e esse projeto de Estado, ele não está incorporado, ele não está acolhido dentro da laicidade do Estado, não está acolhido dentro da laicidade do Estado, porque não tem nenhum outro motivo para nós termos esse tipo de discussão que não sejam preceitos religiosos. Ora, veja, não cabe a esse parlamento dizer o que é pecado ou não, as religiões fazem isso, mas também não cabe às religiões dizer o que é construtor da nossa própria cidadania, e está ingerindo sobre as leis, porque aí você tem leis com uma única visão, a visão de uma concepção religiosa. Aqui eu vi nesse relatório coisas que achei que não seriam possíveis de serem escritas, coisas que não comportam a nossa humanidade e a nossa inteligência humana. Inclusive a avaliação de uma enquete que foi feita pela TV Câmara. E eu me pergunto, porque isso eu não li, essa parte do relatório eu não li, porque acho que não tem nenhuma relevância se a enquete da TV Câmara, ela é uma enquete que está de acordo ou não de acordo, se é verdadeiro ou não é verdadeiro, até porque cabem aos legisladores se pautar no direito das pessoas, no Estado Democrático de Direito. Nós somos fruto do Estado Democrático de Direito que possibilitou que fôssemos eleitos. Portanto, não nos cabe estar olhando o senso comum e nos pautarmos e mergulharmos e nos submetermos ao senso comum. Porque se assim fosse, talvez o senso comum não queira este poder legislativo funcionando. Mas eu gostaria de saber se o relator fez essa arqueologia, esse estudo arqueológico dessa enquete, também com relação às pessoas que disseram que apoiam o Estatuto da Família. Porque ele fez essa arqueologia, esse estudo arqueológico para as que disseram que eram contra o Estatuto da Família. O fez também para aqueles que disseram que era a favor do Estatuto da Família? O fez também para aqueles que disseram que temos sim que reduzir a família, que temos sim que arrancar direitos, que temos sim que impedir as pessoas de serem como são? O fez também com relação a isso? Ou se deteve apenas de forma parcial,
de forma parcial, a analisar e fazer esse estudo arqueológico daqueles que disseram que eram contra o Estatuto da Família. Porque não lembro de ter visto que ele se dedicou a analisar da onde surgiram esses votos de sim ao Estatuto da Família. Obrigado. Para contraditar o requerimento, deputado Eliseu Dionísio. Senhor presidente, eu quero ser bem sucinto, até porque eu acredito que o anseio dessa comissão é que nós possamos votar e dar resolutividade para a qual essa comissão foi constituída. Estamos vendo aí a discussão de postergar, né? Então o requerimento, nós somos contrários a esse requerimento, peço para que Vossa Excelência possa dar celeridade e sim podemos votar essa matéria. Nós vamos passar a orientação do requerimento de votação nominal de adiamento por 4 sessões. Então nós vamos passar a orientação das bancadas. Como voto PMDB? Como voto PT? Não. Senhor presidente, o PT entende que nós temos que assegurar esses princípios da Revolução Francesa, os princípios da liberdade, os princípios da fraternidade, e que afeto e amor não são coisas menores. Aliás, penso que é falta de amor que faz com que nós tenhamos tanto ódio das mais variadas facetas possíveis. É a falta de amor que assassinam jovens negros neste país. É a falta de amor que assassina mais de 50 mil pessoas. É a desumanização simbólica. Porque creio eu que a desumanização literal, ela sempre é precedida de uma desumanização simbólica. E negue a alguém o direito de construir uma família, e eu defendo a família, e defendo a família mesmo. Eu não defendo a família só para alguns. Eu não defendo a família com um conceito que discrimina e que exclui. Defendo a família, e negar a alguém a família é negar a esta pessoa a condição da existência humana. Por isso, senhor presidente, o PT não tem como votar diferente de votar sim. Como voto PSDB? PSDB encaminha não, senhor presidente. Como voto PP? Não, senhor presidente. PR? PR? Não. Vota não. PSD? Não. PTB? PTB? DEM? Não, presidente. PRB? PDT? Solidariedade? Não, presidente. PSC? Não, presidente. PCdoB? Senhor presidente, eu queria concordar com o requerimento de adiamento de votação em torno das questões conceituais que o relator discutiu longamente em seu relatório e deixou a insuficiência na sustentação legal e dos procedimentos que já existem. Insisto, no Código Civil e em várias outras políticas aí. Eu queria lembrar a frase de um antropólogo que nós temos que levar em conta. A única necessidade humana que é regulada pelo Estado é a necessidade da sua implementação sexual. Nós estamos querendo regulamentar, estabelecer normas de uma necessidade que tem uma abrangência social e que nós temos que construir. O PCB vota sim. Muito obrigado. Como vota o PSB? PSB vota não. Como vota o PSC? Já falou? Sim, já passei. Como vota o PROS? PPS? PV? Não, senhor presidente. PHS? Não. PTN? Senhor presidente, não há, senhor presidente, nenhuma vedação constitucional para que se considere a união homoafetiva como uma das constituidoras da família. O parágrafo 3º do artigo 226 não diz isso. Agora, senhor presidente, há vedação constitucional, sim, para desrespeito aos direitos humanos, há vedação constitucional, sim, para que a dignidade humana não seja respeitada, para que as diferenças não sejam respeitadas. Há uma vedação constitucional, sim, senhor presidente, para que não se dê um tratamento equânime entre heterossexuais e homossexuais. Por isso, senhor presidente,
nós não podemos aprovar este relatório na forma que está redigido o artigo 2º. O relatório defende políticas públicas para o fortalecimento da família, mas o relatório peca quando encontra só um tipo de família nos diversos tipos existentes da realidade social. O PTN vota sim. Presidente, apenas uma questão. Deixa eu lhe perguntar. Deputada Maria do Rosário, deve ser a mesma questão. Votação, porque eu vou ao plenário e volto para votar depois de conta. Esse requerimento é da deputada Érica Cocai. É nominal. É o requerimento que ela fez 2 requerimentos para 4 sessões. Nominal? Se a votação desse requerimento será nominal. Não precisa. Porque o requerimento não pede que seja. Essa votação pode ser simbólica e para votar o outro nominal, ok? Essa primeira simbólica. Tá bem, é isso que eu queria entender. São 2 requerimentos. Nós estamos discutindo, porque Vossa Excelência leu que estávamos discutindo o requerimento de adiamento de 4 sessões. Mas nós, de verdade, estamos discutindo o requerimento para votação nominal do requerimento de adiamento de 4 votações. Perfeito. Então, nós vamos discutir agora se esta votação, que será em seguida, será nominal, ou não. Isso. É possível sair e voltar. É possível sair e voltar. Eu acho que depende do tempo. Já estamos terminando a orientação. Só não quero que Vossas Excelências depois esteja ausente. Presidente, desculpe, apenas um objetivo. Eu não gostaria que essa reunião, quando fosse concluída, ficasse com qualquer mal-estar com o relator. Então, eu queria dizer, relator, se houve qualquer mal-estar, Vossa Excelência me desculpe, de minha parte, não tive a intenção, foi um juízo político, não um juízo pessoal de Vossa Excelência. Vossa Excelência é muito elegante, eu tenho certeza que ele não vai levar isso pessoalmente. Vamos lá, como vota o PMN, PRP, PSDC, PEN, PTC, PRTB, Governo e Minoria. Está aí? PSOL, por favor. Presidente, eu vou repetir. O início de ordem do dia não é um ato de vontade exclusivo do presidente. Foi anunciado publicamente que ele faria a leitura, e aí eu peço aqui que os regimentalistas fiquem atentos ao que eu vou dizer. Ficou pronunciado claramente que ele faria a leitura da questão de ordem na sessão de hoje. Não é porque ele é o presidente que ele pode votar 2, 3 matérias e depois chegar no plenário e dizer iniciada a ordem do dia. Não. Se não encerrarmos os trabalhos dessa comissão a partir desse momento em que ele já faz a leitura da questão de ordem da resposta no plenário, pode ser apresentado um recurso à CCJ e essa deliberação ficar inviabilizada. Tomo a liberdade de dizer aos senhores que tem votos para aprovar a matéria na comissão que podem estar, inclusive, inviabilizando esse resultado. Exatamente por esse motivo, o PSOL vota sim ao requerimento. Vossa Excelência, como guardião do regimento que sabe que nós estamos cobertos de razão, enquanto não houver ordem de dia, nós podemos continuar. Como em votação, acabadas as orientações de bancada, em votação, requerimento de votação nominal de adiamento por 4 sessões. Os deputados que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento rejeitado. Senhor presidente, apenas nomine, por favor, os deputados e a deputada que votamos contra. Os deputados contrários, deputada Jô, deputada Érica Cocai, deputado Glauber Braga, deputado Bacelar. São os presentes. Pode abaixar a mão, muito obrigado. Próximo requerimento, agora sim, é o requerimento da deputada Érica Cocai de adiamento da votação do PL 6583-2013 pelo prazo de 4 sessões. Com a palavra, Vossa Excelência, para defender o seu requerimento. Veja, nós temos uma peça que é que é o relatório, que é uma peça que consegue aprofundar o caráter absolutamente inconstitucional do projeto. O projeto também é inconstitucional. O projeto é inconstitucional. Eu não posso simplesmente entender que os casais ou as relações homoafetivas, elas não podem estar acobertadas pela lei. Eu não posso dizer que a proteção especial, isso já é do relatório, que a proteção especial às famílias, ela só cabe e só são devidas às famílias que têm filhos, e não a todas as famílias, embora sejam famílias que não têm filhos por opção ou por impossibilidade. Eu não posso criar um instrumento, até porque fere inclusive,
o princípio da autoridade ou da legalidade de iniciativa, criar conselhos. Como serão esses conselhos? Quem será responsável pela manutenção destes conselhos, se não era o Poder Executivo? Aqui eu estabeleço também uma relação que deriva para o financiamento por parte do Estado de entidades de defesa da família. E quando eu digo entidades de defesa da família, eu estou me referindo apenas a um tipo de família. Então eu estou dizendo que há uma lei que se construi, está tentando construir uma lei que autoriza o repasse de recursos para entidades que defendem este tipo de família, entidades ditas filantrópicas. Outras entidades, elas caem no limbo de uma lógica que é reducionista e uma lógica que discrimina as nossas relações e discrimina um conjunto grande de famílias. Então, portanto, eu tenho uma peça, que é uma peça que fere uma cláusula pétrea. Existe uma cláusula pétrea, que é a cláusula que assegura direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais estão sendo furtados por essa legislação, por essa proposição legislativa. Estão sendo furtados. Portanto, esse parecer, ele fere uma cláusula pétrea. Se busca aqui criar uma insegurança jurídica, não vão conseguir. Não vão conseguir. Se busca aqui provocar uma insegurança nos casais, nas relações homoafetivas, de não buscarem serem encarados e constituídos enquanto família. Não vão conseguir. Não vão conseguir com esta peça, está enfrentando a própria Constituição brasileira quando fala em dignidade humana, do direito que as pessoas têm de exercer a sua humanidade. Veja, nós não somos donos da terra, nem somos donos da vida. O ser humano faz parte de uma trama de vida e toda ela deve ser respeitada. Mas o ser humano tem peculiaridades que são afetas à sua própria humanidade. O ser humano dialoga com Deus. O ser humano dialoga com o infinito, dialoga com a transformação, tem a condição de ter consciência da sua vida, pegá-la pelas mãos. O ser humano tem relações de amor, constrói relações de afeto no campo simbólico, que não podem ser reduzidas a instintos. Ninguém tem o direito de dizer que as relações de amor, as relações homoafetivas de amor e de afeto são semelhantes às relações que carregam os animais que não são humanos, que carregam os animais, relações de puro instinto. Isso é uma negação do outro. E eu penso, a gente quando desumaniza e impedir o amor, impedir a família, impedir a liberdade, impedir o afeto, é desumanizar. Quando a gente desumaniza, a gente também é desumanizado. O ato de desumanizar nos desumaniza. O ato de desumanizar faz com que nós esterilizemos a fraternidade, que nós esterilizemos a liberdade, que nós esterilizemos a solidariedade, que nós percamos a noção do que é o conceito fundamental, que a humanidade é uma só. Ela tem várias formas de amar, mas é uma só. Ela tem várias etnias, mas é uma só. Ela tem várias formas de ser, mas é uma só. Por isso, este relatório, ele não pode ser aprovado no dia de hoje e não pode ser aprovado sem pisotear, de forma grosseira, eu diria, não de forma elegante, de forma grosseira a nossa Constituição, sem pisotear o amor, sem pisotear a humanidade. Este relatório é um enfrentamento e uma afronta aos direitos da nossa sociedade. Muito obrigado. Para encaminhar contrário ao requerimento de adiamento por 4 sessões, deputado Evandro Gussi. Senhor presidente,